Senhoras e senhores, de um lado da colina, com 2,90 metros de altura, couraça de 60 quilos, ponta da flecha que pesam 7 quilos, estamos falando do Filisteu que veio de Gate. O nome dele é o gigante Golias. E do outro lado temos ele, o pequeno Davi, o pastor de ovelhas. É isso mesmo, vamos para esta batalha agora! Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para darmos continuidade a esta série magnífica sobre Davi, a saga daquele menino que surgiu do campo e foi ao trono. Exatamente, vamos falar sobre essa série e vamos dar continuidade primeiro lendo um versículo bíblico que é a primeira grande lição que a gente vai aprender. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Exatamente, meus queridos, estamos falando desta guerra, desta peleja, que provavelmente deve ter sido a mensagem mais pregada do Antigo Testamento. Todo mundo conhece essa história de Davi contra Golias, né? Do bem contra o mal, né? Da força contra a inteligência. Todo mundo já ouviu. Você pega qualquer criança que tá lá na igreja, já conhece essa história, ouviu na escola dominical. É uma história conhecidíssima. E para este vídeo, eu gostaria de separar duas grandes lições que eu vejo nessa história fenomenal, irmãos. Primeiro, é claro que a gente está falando de uma guerra contra os filisteus. Essa história de povo de Israel com os filisteus, ela já começou a se arrastar desde a época de Sansão, né? Sansão lá no livro dos Juízes já começou a ter lá, começando as suas tretas com o povo dos filisteus. E a palavra filisteu, né, que vieram de Filistia, é o que hoje nós chamamos de Palestina. Eles vivem exatamente na mesma região da Palestina. É claro que não dá para dizer que os filisteus daquela época bíblica são os palestinos da época de hoje. Aquela guerra, aquela terra foi já tomada pelo Império Otomano, foi pelo Império Romano também, pelos ingleses, enfim. Então não dá para dizer ao certo que eles são os mesmos filisteus, mas aquela terra palestina leva o nome de Filistia. Sabendo disso, e agora já tendo toda essa introdução, vamos para este momento que é icônico. Por que eu falo que esse momento é icônico? Porque agora, depois de tantas pelejas, até mesmo com Saul já tiveram guerras entre os filisteus e os israelitas, eles chegam agora com uma tática completamente nova. Eles têm o homem que é guerreiro, e como eu disse já lá na apresentação, né, as suas medidas, sua força. Golias, ele, além de ser um homem muito alto, era um cara muito forte. E ele era um cara muito hábil. Ele estava andando lá com seu escudeiro, estava preparado para a guerra, ele sabia guerrear mais do que qualquer um. Quando aparecem os filisteus, junto com os israelitas, e eles vão para fazer as linhas de frente da batalha, e se levanta esse Golias. Golias, ele se levanta afrontando. Pra que vocês querem guerra? Levanta um homem daí e venha lutar comigo. Sabe, vocês não tiveram Sansão lá atrás que, né, batia em qualquer um de nós? Então vem aí, eu quero um homem aí de vocês para vir lutar comigo, e quem ganhar vai subjugar o outro, ou seja, a nação que perder vai ser escrava da outra. Este era o raciocínio, esta era a proposta de Golias nessa guerra. E a gente vai ver, com o passar dos versículos, que o povo ficou 40 dias. Irmãos, 40 dias sendo atormentado dia e noite, né? De manhã e de tarde, por este Golias. Golias todos os dias, durante 40 dias, é mais de mês, gente. Ele aparecia e ficava afrontando os guerreiros, Israel, afrontava Deus. E até que chega neste versículo, onde Davi, né, alguns versículos anteriores, ele está indo lá, levar a comida lá para os irmãos dele, né? Como diz aí, levar a marmita para os irmãos. E agora, Davi, ele deixa lá a comida, vai para a zona de guerra, que Davi está curioso. Davi quer saber o que está acontecendo. Davi ouviu uma vez. Depois desse espaço de 40 dias, ele ouviu uma vez.
Golias se levantando e afrontando. E Davi ficou perplexo, falou, calma aí, quem é esse cara? Sabe, quem é esse incircunciso filisteu para vir afrontar o exército do Deus vivo? E esta é a primeira grande lição que nós temos que aprender. O povo levou 40 dias, irmãos, sendo atormentado por Golias e não faziam nada, sabe? Ninguém tomou a frente, ninguém quis fazer nada, ficaram na inércia, sabe? Ninguém saiu do lugar, todo mundo ficou em cima do muro. Todo mundo estava esperando aparecer algum corajoso para lutar contra Golias. Todos com medo. E enquanto o povo estava com medo, o povo dos filisteus estavam avançando. Avançando na mente, no psicológico, na guerra. Cada dia que passava a coisa estava ficando cada vez mais feia para o povo de Israel. Até que Davi, vendo Golias, ele falou assim, não, calma lá, que é isso? E aí ele resolve ir guerrear. Irmãos, esta passagem ensina uma lição enorme para nós. Porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo assim, ah não, eu não quero ser radical, ah eu não quero tomar posição, ah não, eu prefiro ficar quieto porque eu não quero, sabe, dar minha cara a tapa, eu não quero me comprometer com certas coisas. E o evangelho de hoje acontece muito disso, principalmente quando nós falamos em costumes. Hoje no Brasil, a igreja está sofrendo demais com questões de costume, ideologia de gênero, o feminismo que está crescendo a cada dia mais, sabe? O mundo está entrando em colapso e a igreja está calada. Nós estamos enfrentando exatamente a mesma guerra que o povo de Israel estava enfrentando ali com os filisteus. Notem, o povo de Israel estavam quietos, em cima do muro, todo mundo em silêncio, ninguém falava, não, eu vou. Todo mundo quietinho. Não, é exatamente o que nós fazemos hoje. Ah não, deixa o mundo é mundo mesmo, deixa falar, deixa acontecer essas coisas, sabe? É porque Jesus está voltando. A gente vem com cada desculpinha para não entrar na guerra. Ah não, deixa Golias lá xingando, vai chegar uma hora que vai levantar um guerreiro aí, né? Ou então não, deixa pra lá, Deus aí, espera que Deus faça alguma coisa. As pessoas estavam acovardadas, exatamente o que tem acontecido nos nossos dias. Nós, igrejas do Senhor, estamos acovardados. Ninguém quer dar a cara a tapa. As pessoas estão se silenciando, a igreja se calando. O que tem acontecido na nossa sociedade, na verdade, é que a igreja está levando uma surra do mundo. E nós, cristãos, estamos nos escondendo. Não, porque se eu falar que isso é errado, não, porque se eu for falar que o evangelho de Deus ensina tal coisa, vão me chamar de radical. Eu não quero ser radical. Dá para ser crente e mais ou menos ali se misturando com o mundo. Irmãos, não é radicalismo quando você se posiciona contra o mundo. Olha lá Josué no capítulo 24. Escolha quem servais, se a Deus ou se vocês querem também servir aos outros deuses que você vê aí, das terras dos heteus, dos efeus, dos jabuseus. Irmãos, o povo de Israel, lá naquele tempo de Josué, eles eram israelitas, eles tinham Jeová, era o Deus deles. Só que, qual é o problema da gente, sabe, é um costume tão engraçado desse povo ali do lado, sabe? Não, mas é tão interessante essas comidas que eles comem, sabe? E eles estavam ali, mesmo sendo judeus, eles estavam compartilhando de costumes também alheios. E Josué, quando ele fala assim, ou vocês servem a Deus, ou então vocês vão servir a Baal, ou um, ou outro. Não é questão de ser radical, não é ter uma postura radical, você chegar e falar que certas coisas que o mundo está dizendo que é certo, você dizer que é errado. Você dizer que a luz da palavra de Deus, que a luz de Deus não é certo. Isso não é radicalismo, isso é ser cristão. Por que você acha que Paulo foi decapitado, que Pedro foi crucificado na cruz de cabeça para baixo? Por que você acha que Jesus Cristo foi crucificado? Não é vivendo radicalismo, é vivendo o evangelho. A gente tem que parar de ter medo de ser radical, parar de ter medo de, ah não, eu não posso. Irmãos, nós temos que tomar uma postura de cristão. Essa é a lição de Davi. Quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Estão falando aí que não nasce homem nem mulher, que isso é uma construção social, você nasce uma pessoa e depois se decide o que é. Irmãos, a Bíblia diz macho ou fêmea. Deus assim o criou e ponto. Não tem como argumentar nada contra isso. Deus estabeleceu. Não é radicalismo você ser a favor de Deus. Ah, mas
Robson, mas só que se a gente for contra o mundo, eu temo sofrer acusações, eu temo que possa acontecer alguma... Irmãos, vamos para a segunda lição sobre este assunto. 1 Samuel 17, versículos 39 e 40. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, no caso com as roupas de Saul, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Irmãos, vocês que têm medo às vezes de se posicionar, vamos aprender então essa segunda lição com Davi. Deus dá estratégia. Todos estavam com medo de lutar contra o filisteu. Todos estavam com medo de lutar contra Golias. Eu estaria com medo de lutar contra Golias. Poxa vida, o camarada tem 2,90 metros. O camarada tem uma espada grande. O cara tá lá com lança. Sabe, o que eu vou fazer pra lutar com um cara daquele? Você, pra ganhar de um cara desse, tem que chegar perto pra conseguir acertar algum golpe. Ele ainda tá com uma lança lá longa, ele te pega de longe, a mão dele tem um longo alcance. Qualquer um guerreiro de Israel olhou e falou assim: é inviável lutar com um cara desse tamanho, não dá pra ganhar de um cara desse. Veio Davi, olhou e falou assim: eu vou lutar. E quando Davi foi lutar, todo mundo falou: não, tem que botar escudo, né? Tenta usar essa espada, tenta usar isso, tenta usar aquilo. E Davi, eu tô desengonçado, não dá, não é isso, eu não vou vestir, não quero lutar com isso. Não é desse jeito. Às vezes, na mentalidade humana, só há uma única forma de fazer determinado fim. Só tem um jeito de evangelizar, que é o folhetinho e Jesus te ama. Se não fizer isso, você não é crente, você não gosta de evangelizar. As pessoas às vezes pensam que ser crente só tem uma única via. Irmãos, tem momento que Deus dá estratégia. Naquele momento contra Golias, o povo precisava de uma nova estratégia. E Davi teve essa grande estratégia. Deus deu a Davi uma iluminação, que Davi ele chegou ali e foi uma coisa de gênio. Golias é alto, forte, grande, você não vai conseguir bater nele, você não vai conseguir ganhar dele. Pois é, mas eu não preciso chegar perto. Davi simplesmente foi lá, pegou 5 pedras lisas, pegou sua funda, né, seu atirador, chegou lá, quando a Bíblia fala aproximou-se, foi lá para a cena de batalha. E quando chegou lá, né, começou aquela discussão, trash talk entre Davi e Golias, né? Eu vou te matar, seu pastorzinho, tá vindo aí com um pedaço de pau pra cima de mim? Você tá pensando que você é quem, né? E você tá afrontando o exército de Deus vivo, sabe? Deus vai dar a vitória aqui. Então começou o trash talk entre eles. Aí Davi, quando foi começar a luta, tá lá Golias posicionado, vamos lutar. Quando Golias vai dar o primeiro passo, Davi já tava aqui, ó, vamos lutar, vamos. Golias, irmãos, ele não teve tempo de fazer nada. Olha só, Golias achando que ia dar um soco em Davi, que ele ia chegar pra pegar Davi, porque se ele fosse, ele ia conseguir matar Davi. De longe, Davi já tacou uma pedra, pum, na testa, matou. Acabou a luta, sabe? É igual o irmão aí, pagou lá pra assistir o UFC, aí chega lá na hora da luta, o camarada dá um chute na cara do outro, com 1 minuto de luta, acabou a luta. Ou igual aquela outra luta lá, que... todo mundo falando, vamos ver o UFC. Aí os camaradas vão lutar, o outro dá um soco com 12 segundos e acabou a luta. Então, foi mais ou menos isso. O povo lá esperando, vai ser aquela luta, Davi deve correr direto pra lá e pra cá até cansar Golias. Qual vai ser a estratégia? Que estratégia coisa nenhuma, ele tacou uma pedra e ganhou a luta, sabe? Vamos lutar de longe, sabe? É um vale tudo. E ele ganhou com a estratégia que Deus deu. Irmãos, nós precisamos lutar a guerra que nós estamos tendo. O mundo hoje está numa guerra. Estamos numa guerra de valores, numa guerra de costumes. Estão tentando silenciar, tapar a boca da igreja, estão tentando tapar a boca da igreja e a igreja está quieta. A gente não estamos inerte. Não, sabe, a pessoa vai fazer a sua faculdade de pedagogia, aí quando aprende uma coisa que tá vendo lá que é contra os seus costumes, fica todo mundo quietinho. Chega na escola, não pode falar nada, tem que ficar quieto. Sabe, lá no serviço, na escola, seja em qual área for, a igreja, os cristãos estão começando a ficar quietos, acurralados, com medo. Deus dá estratégia, ora, peça estratégia para Deus.
Deus com certeza vai te dar estratégia, nós precisamos nos posicionar. Ficar calado é tomar partido. Ficar calado é consentir com o mundo. É a mesma coisa. Nós como cristãos precisamos lutar, porque se nós não lutarmos, os filisteus estão cada vez mais crescendo. A Bíblia ensina que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porta do inferno significa que é arma de defesa. A igreja quer dizer que a igreja está atacando, ou seja, quando a igreja prega, se a igreja pregar o verdadeiro evangelho, irmãos, o que vai acontecer é que as portas do inferno não vão prevalecer. Mas se a igreja ficar quieta, se a igreja não fizer nada, a gente está vendo o que está acontecendo com o mundo. Irmãos, vamos tomar postura de crente. Não dá para cochear em dois pensamentos. Ou você é do povo de Deus, ou então você não é. Não é radicalismo. Isso é Bíblia. Não tem como você andar cocheando em dois pensamentos. A Bíblia diz que você é sal da terra. Você é luz. Você já viu uma meia luz? Não existe isso. Não existe o meio sal. O sal tá aí sosso. Não serve para nada a não ser para ser pisado. É isso que está acontecendo muitas vezes com o nosso evangelho. Estamos sendo pisados. E a partir deste momento, com esse aprendizado, irmãos, vamos nos orientarmos, vamos a cada dia mais nos posicionarmos a favor do evangelho. Vamos lá, siga o movimento, participe disso, sabe? Não adianta simplesmente, às vezes, você simplesmente só ver o vídeo. Você vai na tua igreja, vai ter uma oportunidade para falar, para pregar. Usa essas palavras. Pode... Ah, não, Robson, mas é plagiar a mensagem que você acabou de falar no vídeo. Não é plagiar coisa nenhuma. Pregue a mensagem do Senhor. A mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. Participe deste movimento. Fale a palavra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor. Saia do esconderijo. Saia da caverna, Eliseu. Saia da caverna, irmão Elias. Vamos nos posicionar e vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. E eu espero você até o próximo vídeo. Amém.